E agora que você já aprendeu a abrir sua empresa, que você já aprendeu a fazer o seu plano de negócios, você vai aprender a gerir a sua própria empresa. E você vai ver a sua empresa crescendo muito. Bem-vindas, mulheres de 40, bem-vindas, mulheres de 40, 50, 60, 120, bem-vindas as novinhas também que querem abrir empresa e estão interessadas na semana da mulher empreendedora, semana de empresárias empreendedoras, semana de negócios, é a semana em que a gente está falando sobre negócios, falando sobre você, mulher, que quer abrir o seu negócio ou que quer ter uma segunda renda ou que quer fazer dessa segunda renda a sua primeira atividade, sua atividade mais importante, porque você pode fazer o seu horário, você pode trabalhar com o que você ama, e é isso que a gente quer. Hoje você vai aprender a gerir a sua empresa, mas antes não esquece de ir lá no nosso perfil do Instagram, @mulher de 40 mais, @m40 mais, tá bom? Certinho, vai lá e dá o seu pitaco na semana de Mulheres 40 mais, se você tá gostando, se você não tá gostando, me diz aí como é que tá. Hoje a gente vai falar sobre gerir a sua empresa. Então, a gente costuma diferenciar, né, a mulher empreendedora da mulher empresária, exatamente para fazer a diferença de quem vende a empresa e quem administra a empresa. Então, a empresária, ela tem um perfil mais administrador, ela tem um perfil mais estratégico, né? É um perfil mais introvertido, mais pensador, tem que ter uma boa visão sistêmica, uma visão de todo da sua empresa, de como todas as áreas funcionam em interdependência. Você já fez o seu plano de negócios, então você sabe exatamente como cada área funciona, agora você tem que saber como é que elas funcionam interdependentemente uma das outras, certo? E fazendo o seu negócio crescer como um todo. Então, para ser empresária, antes de mais nada, você precisa sair ou diminuir a sua atuação no operacional. Então, você precisa ter tempo para se dedicar à sua empresa. E como é que você faz isso? Delegando. Você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a deixar ir, né? Delegar não é delargar. Delegar é ensinar o outro como é que você faz e saber que ele pode, a partir do momento que ele entender o resultado que você quer, escolher o caminho dele para poder fazer a outra, né, o que você quer que seja feito. Ele pode fazer até melhor do que você. Então, você tem que estar psicologicamente preparada para isso. Porque as pessoas precisam ter autonomia de ação dentro da sua empresa. Você tem que saber onde a sua empresa quer chegar. E é por isso que você tem que sair do operacional e ir para o pensamento da empresa, seu cérebro da empresa, certo? Então, não se apegue a fazer todas as coisas sozinha, porque isso não é bonito, isso não é legal, isso não vai levar a sua empresa a lugar nenhum, né? Você nunca vai ser empresária dessa forma. Então, desapega, respira e seja o cérebro da sua empresa. Assim, você nunca mais vai ser funcionária da sua própria empresa, certo? Então, o que significa ficar na estratégia da empresa realmente? Significa pensar em como cada departamento vai funcionar e como todos eles vão funcionar de maneira integrada como um todo. Se a estratégia for de crescimento, por exemplo, você tem que adotar estratégias de marketing para poder trazer prospects para sua empresa. Como é que você, uma vez trazido esses prospects, como é que você vai vender para eles, né? Como é outra coisa. Uma outra estratégia de crescimento que você pode usar, por exemplo, é aumentar a sua esteira de produtos, né? E vender, por exemplo, revender para os seus próprios clientes, que, aliás, é algo, a gente vai ver isso no nosso episódio de marketing e vendas. É muito mais barato você revender para o seu próprio cliente do que você arrumar clientes novos para você poder vender. Então, você precisa estar na estratégia para poder pensar nisso tudo. O que é mais vantajoso para você no momento A ou no momento B, certo? Agora, a sua estratégia também pode ser financeira, por exemplo. Você pode estar num momento em que a empresa precisa diminuir gastos para poder lucrar mais e não vender mais, porque às vezes vender mais nem te traz mais lucro, nem te traz mais dinheiro, porque você também gasta mais quando você quer vender mais. Então, você precisa ver, você precisa conseguir ponderar o que é melhor para fazer na sua empresa naquele exato momento.
Outra forma de aumentar o lucro, a receita e o lucro da sua empresa é fazendo com que a empresa, por exemplo, desenvolva outros negócios afins à própria empresa e investir em outros negócios. Isso é uma tarefa muito ousada e você precisa pensar bem, calcular bem e fazer isso também no momento certo. Uma outra forma de você exercer o seu papel como empresária, cuidando dos seus funcionários, pensando em treinamentos, por exemplo, para que eles possam desenvolver novas habilidades para poder fortalecer a sua empresa, para poder agregar no seu negócio. Por exemplo, você pode melhorar o departamento de vendas, o departamento de atendimento ao cliente também, com coisas de PNL, por exemplo, com dicas de PNL. Então, talvez valha muito a pena você, lá na frente, você pagar um curso de PNL para os seus funcionários, por exemplo. Né? Você pode gastar agora para colher lá na frente. Ou então, por exemplo, você pode melhorar o seu operacional trazendo dicas de produtividade. Então, uma mentoria de produtividade pode ser muito interessante para o seu departamento de vendas, por exemplo, para o seu operacional, desculpa. Né? Você também pode melhorar a sua equipe preparando desde já as lideranças, porque vai chegar um momento em que você vai precisar de pessoas para subirem de posto. E isso acontece de forma mais rápida do que você imagina, tá? Hoje, talvez você não consiga nem vislumbrar pessoas tendo hierarquia dentro da sua empresa abaixo de você. Mas isso acontece e você precisa estar preparada para isso quando acontecer. Você precisa ter pessoas que você já entendeu que tem alguma aptidão e alguma vontade de serem líderes para você poder conversar com os líderes. Quando sua empresa crescer, você não precisa necessariamente microgerenciar a sua empresa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre microgerenciamento, né? Mas você precisa já ter pessoas desenvolvidas, com as habilidades desenvolvidas para tocarem o seu negócio, para terem essa condição de tocar o seu negócio no teu lugar e te deixar livre para você poder analisar os dados e pensar. Então, é isso que a gente está tratando aqui desde o início. Né, de você parar para poder ter tempo de pensar na sua empresa. Então, esse tempo para você refletir sobre o seu negócio também faz com que você evite cometer erros, faz com que você evite desperdícios, porque quando você analisa os números e os dados que a sua própria empresa produziu, você consegue perceber os gargalos, você consegue fechar as torneiras antes que seja tarde demais. Então, pensar nos números, pensar nos índices que devem ser coletados e levados em consideração quando você faz a análise dessas estratégias, é algo que você tem que ter tempo para fazer. E você só vai ter esse tempo se você estiver fora do operacional e fora desse microgerenciamento que eu estava falando. Então, o que é esse microgerenciamento? É você prestar atenção em absolutamente todos os mini processinhos, os subprocessos. É quando você não precisa fazer isso. Você tem alguém para fazer isso para você. Então, é isso que eu digo quando você precisa fazer hierarquias dentro da sua empresa. Porque você não precisa estar lá do lado do operacional olhando o que cada um está fazendo. Você tem alguém que faça isso por você e você se comunica só com os gerentes para poder saber, coletar esses dados e saber o que está acontecendo ali por alto para poder tomar as decisões. Então, microgerenciar é quando você simplesmente não consegue largar o osso de meter o bedelho em absolutamente tudo. Já aconteceu isso com você? Então, é difícil para você delegar? É difícil largar o osso da sua empresa? Você precisa trabalhar a sua mente para isso, e é por isso que a gente vai tratar em um outro episódio também da Semana da Empreendedora sobre mentalidade empreendedora, para você poder conseguir delegar sem se sentir culpada, sem sentir que ninguém vai fazer melhor do que você, e você poder se liberar para poder ter tempo de pensar na sua empresa, refletir, analisar os números, analisar os dados, coletar os índices que você acha necessário e tomar as decisões necessárias, porque decisões finais só você pode tomar pela sua empresa, certo? E aí, o que você achou do conteúdo de hoje? Espero que você tenha adorado o nosso conteúdo de hoje. Não se esquece de comentar aqui embaixo para me dizer se você está gostando ou não. E adiciona a gente, né? E se inscreve no canal, adiciona a gente lá no Instagram, M40+. E não se esquece de mim. Eu ainda venho com muito conteúdo aqui para você, muito conteúdo empresarial para você poder ser uma empresária fodástica. Tá bom, mulheres? Um beijão para vocês.
Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã no mesmo bate-local.